voltando às épocas anteriores, pronto, esse fenómeno, não sei se é correto chamar-lhe um fenómeno, dos empresários trazerem malta para os distritais e CNS, mas também agora muitos distritais, começa a ser daquilo que nós também já fomos percebendo falando com jogadores de outras distritais, começa a ser a norma agora. Como capitão, notas que essa malta que vem de fora vem às vezes um bocado iludida e com um bocado de conceitos errados relativamente àquilo que vem encontrar, ou achas que eles têm perfeita noção do que é chegar aqui? Porque, sei lá, por exemplo, imagina, é óbvio que vocês, as condições que têm aqui, por exemplo, daquilo que nós fomos conhecendo, até são boas. Há aí malta que vem da África, por exemplo, ou da América do Sul e vai jogar para clubes com peladões ainda, e não sentes que há uma certa ilusão nessa pessoa que vem de fora? Sim, essa situação que falaste agora até acontece nesta associação de Vila Real. Tem aí 2 ou 3 clubes, um deles até joga em pelado, que é o Salto, que tem jogadores, julgo que até são cabo-verdianos, salvo erro. Provavelmente vieram enganados ou até vieram para estudar. Muitos deles também acontece que vêm para estudar e acabam por encaixar nas equipas. É assim, eu não falo mal disso dos empresários, atenção. Se vêm para ajudar, claro, completamente de acordo. Agora, quando são mais se calhar eles vêm um bocado iludidos e eles para despachar, vão metendo nos clubes que são mais fáceis de encaixar, e isso não acho correto, porque muitos dos jogadores são mesmo enganados. E há muitas crónicas sobre isso, muitas reportagens, muitos documentários que já se viu, já se teve a possibilidade de ver que muitos jogadores infelizmente são enganados. Não foi o caso dos jogadores que vieram para o Vila Real. Eu quando falo em iludidos não é na questão de eles serem enganados, é mais na ótica de eles acharem que se calhar a projeção, por exemplo, ao vir para o Vila Real, por exemplo, a projeção que vão ter não é depois aquela que efetivamente podem vir a ter. Sei lá, por exemplo, um jogador que chega a Portugal para o CNS pode ter uma perspectiva de que o CNS, por exemplo, atrai muito mais público que depois realmente atrai, porque, por exemplo, jogar numa divisão secundária em Inglaterra tem uma visibilidade que não tem jogar numa divisão secundária aqui. Eles ao chegarem à Europa, a minha questão é mesmo nesse sentido. Se não achas que eles, por exemplo, quando entram em campo e olham à volta e olham para a bancada, se não acham que se calhar não era bem isto, não sentes isso? A questão é mesmo... Sim, sinto um bocado isso. Não é muito o caso do Vila Real, porque o Vila Real até tem as bancadas bem compostas e é um clube da região que até tem bastante visibilidade, tem sempre muita gente a ver, muitos empresários, tem bastante visibilidade e já saíram muitos jogadores daqui para outras equipas. Mas falando de outras equipas, principalmente da Associação de Vila Real, outros jogadores que vieram, nomeadamente brasileiros, vieram completamente iludidos, pensavam que vinham se calhar para um outro clube e ficaram desiludidos, como é óbvio. E fora das 4 linhas, o comportamento deles no balneário, notas algumas diferenças assim mais ou menos peculiares na maneira como eles se relacionam convosco, na maneira como eles se relacionam entre eles, ou a linguagem do futebol é toda igual? Por exemplo, vou-te só dar uma... Nós entrevistamos o Pedro Justo, que é um guarda-redes da nossa distrital de Aveiro, e ele contou uma história por exemplo, que acha engraçado ou característico: o pessoal brasileiro, por exemplo, não toma bem calções, por exemplo. E depois são um bocado, como é que se diz, não é chincalhados, mas são um bocado alvo de troça por causa disso. Não acha, eles têm algum tipo de comportamento que vocês acham curioso, ou achaste que o pessoal que já vinha preparado para o choque cultural? Não, já é completamente diferente, até porque muitos deles eram muçulmanos até, e tinham a hora deles rezar. Às vezes estávamos no balneário e começavam a tocar os telemóveis, aquilo parecia o Alá que estava a chegar, era um bocado estranho, mas é a cultura deles. Mas conseguiram se adaptar facilmente. Claro que muitas vezes uma pessoa também os enganava um bocadinho, porque nós íamos a sítios, não é? E eles, porco é porco? Não é porco, é vitela, e eles comiam. Tinha que ser, porque não havia mesmo vitela, não havia porco, e eles acabavam por comer porco e acabaram o ano a comer de tudo. Claro, eles adaptaram-se bem. Pronto, este ano, balneário completamente diferente, como já vimos. O pessoal vinha de algumas associações de futebol completamente diferentes, mas pelo que eu percebi também do que foi falando, do que falamos também com o Diogo, era pessoal, e como também já disseste, era pessoal que já se conhecia até de, às vezes, outras camadas de formação.
há um bocado a perspectiva, pelas várias equipas da associação, que o plantel do Vila Real, efetivamente em termos de qualidade, estava uns patamares acima do resto, daí a curiosa afirmação pelas várias equipas, o nosso plantel era pornográfico. Estando tudo lá dentro e sendo o capitão do chamado plantel pornográfico, como é que tu vês essa questão? Achas que realmente à partida vocês tinham mais qualidade que os outros e o vosso trajeto acaba por ser normal? Ou é tudo resultado de um esforço que foi sendo feito desde o início da época? Eu acho que foi mais resultado do esforço e do trabalho que tivemos ao longo da época. Também tivemos uma equipa técnica que nos ajudou muito nisso, que a grande maioria dos jogadores já conhecia. Muitos deles jogaram com o próprio treinador, outros jogaram contra o treinador e, como disseste há bocado, muitos de nós já tínhamos jogado juntos em camadas jovens, nomeadamente na escola de Ocão. Quase todos nós passámos por lá. Os jogadores que aqui estão, tirando-os de Amarante e Fafes e Lixa e assim, e esses não. Mas o pessoal que é aqui de Vila Real acabou por passar todo por essa escola e acabou por ser um reencontro de amigos, e isso ajudou muito em termos de trabalho, toda a gente com a mentalidade e focados no mesmo objetivo, que era mostrar que éramos capazes, que o pessoal da Vila, que nunca teve a oportunidade de jogar no Vila Real, muitos deles não tinham tido a oportunidade de jogar no Vila Real, conseguiram ter essa oportunidade este ano e mostraram que eram capazes. E isso foi muito importante para conseguirmos ir de grau a degrau, irmos subindo e mostrar que éramos melhores que os outros. Se bem que também houve a nosso favor, também houve o descalabro que houve no Régua, que é o caso dos empresários, não sei se estão por dentro, que meteram muitos jogadores lá no início da época, e aquilo desde o início foi quase uma bola de neve, aquilo foi aumentando e até que acabou por explodir no final da época, que eles tinham muito boa equipe e não seria tão fácil como acabou por ser fácil, derivado à equipa do Régua vacilar nesse sentido, de ir escorregando em jogos que não podia escorregar e ter conflitos internos que não podia ter em fases cruciais da época, e nós conseguimos abstrair disso, fomos subindo os nossos degrauzinhos, fomos mostrando que éramos capazes, e acho que foi a grande valência, como já disse, foi mesmo o balneário, a amizade que temos uns pelos outros. Isso é o vosso ponto forte, não é? No fim e ao cabo.